Havia um homem que ia todos os dias trabalhar a pé, e no caminho que ele fazia rumo ao seu trabalho, no bairro, ele passava por um terreno que estava abandonado. E à medida que passava todos os dias por ali, ele via o lixo que ia sendo descartado, o matagal que ia crescendo. O bairro era bonito, a região era bonita, e aquele terreno destoava do restante da vizinhança, do restante da região. Dia após dia, passando por ali, ele foi ficando cada vez mais incomodado. Certo dia teve a ideia de procurar o dono do terreno, e foi logo dizendo que ele não pretendia comprar aquele terreno, que ele não tinha condição para tal coisa, mas queria somente uma permissão. Permissão para limpar aquele terreno e depois de limpar aquele terreno, cultivar ali um jardim. O proprietário, espantado, depois de certificar-se da idoneidade, da integridade da proposta e da pessoa que fazia aquela proposta, deu-lhe a permissão. Nos dias de folga, lá estava aquele voluntário trabalhando arduamente. Primeiro, recolhendo o lixo, recolhendo o entulho que havia sido depositado ali. Depois, começou a capinar o terreno. Tendo limpado o terreno do matagal, chegou o momento de preparar a terra, adubar a terra, escolher as sementes que seriam lançadas ali, planejar o jardim, separar onde seria a grama, onde seria caminho, onde é que estariam os canteiros e quais flores seriam plantadas em cada área. Tudo pronto, tudo semeado, aguardou a chuva, aguardou o sol, nasceram os primeiros brotos e naquele ano, finalmente, havia um jardim na primavera daquele ano, um belo jardim, que passou a chamar a atenção de todos que faziam aquele caminho, e muitas pessoas iam até ali para tirar uma fotografia do jardim, ou para tirar fotografia no jardim. E uma dessas pessoas, estando ali estava o homem que cultivava aquele jardim, dirigiu-se a ele e fez o seguinte comentário: como é bonita a criação, como é bonito tudo que Deus faz. E o homem, imerso no seu cuidado, no seu trabalho, respondeu a essa observação despretensiosa, mas entusiasmada, dizendo: você precisava ver quando esse terreno era só de Deus, como estava. É evidente que a intenção da resposta não é invalidar a afirmação que Deus é o Criador de tudo que é de belo que nós encontramos no nosso mundo, tudo aquilo que enche os nossos olhos. Mas queria ele destacar o fato de que nós somos cooperadores de Deus, somos chamados para cultivar o jardim, para cuidar da criação, para cooperar com Deus, para realizar um trabalho criativo ao lado de Deus. Deus é o dono de todos os peixes que estão nos mares, que estão nos rios. Deus é o dono de todos os campos, de todo o trigo que há no mundo. Mas para suprir as necessidades daquela multidão, Ele contou com o coração generoso de um menino que ofertou os pães e ofertou os peixes que ele havia trazido, e por meio da oração de ação de graças, ele multiplicou aquelas dádivas. É assim que Deus espera que nós sejamos cooperadores na sua obra. Obras sociais, obras filantrópicas, atividades eclesiásticas e missionárias precisam da cooperação humana. Deus confiou sementes em nossas mãos para que essas sementes sejam lançadas ao solo, mas esse solo precisa ser cultivado para que coisas bonitas possam florescer na história humana.
No domingo passado, nós vimos o capítulo 8 dessa epístola de Paulo aos Coríntios. Vimos o contexto do capítulo 8 e do capítulo 9. Os cristãos na Judéia passavam por um problema seríssimo. Uma fome havia se abatido sobre aquela região. Os cristãos estavam empobrecidos. Os cristãos da Macedônia, onde estava Paulo, já haviam feito ofertas sacrificiais generosas para suprir as necessidades dos irmãos que viviam na Judéia. A igreja de Corinto, os cristãos da Acaia, haviam pedido para participar. Já se passara um ano, mas eles não haviam ainda enviado a oferta. E Paulo selecionou então Tito. A igreja selecionou outras 2 pessoas e elas foram enviadas para receber a oferta, na verdade, preparar o contexto para que a oferta fosse feita. E os capítulos 8º e 9 são escritos, então, nesse contexto. E eu gostaria de mostrar para você, na mensagem de hoje, algumas coisas que são preciosas, que nós aprendemos sobre essa atitude, a atitude da doação, a atitude da contribuição. Com que espírito ela deve ser feita, como ela deve ser cultivada, quais são os resultados que ela produz na nossa vida, o que é a contribuição segundo a graça de Deus. Eu vou fazer como no domingo passado e vou seguir aquilo que Paulo expõe no capítulo que nós lemos. A primeira coisa que nós encontramos é a relação entre doação e preparação. Agora que você já conhece o contexto dessa passagem, nós podemos examinar aquilo que o texto bíblico ensina sobre a contribuição. Nesse caso, a contribuição para os cristãos empobrecidos da Judéia. Mas esses princípios são princípios gerais que norteiam todas as contribuições que um cristão faz. Veja na tela o versículo de número 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Tito e os 2 irmãos escolhidos pelas igrejas iriam até a igreja de Corinto com a missão de preparar o levantamento daquela oferta. Paulo queria evitar 2 coisas: que os coríntios não cumprissem aquilo que eles haviam prometido, ou seja, voluntariamente eles haviam assumido aquele compromisso, e Paulo temia que a sua visita, ou seja, quando lá estivesse, eles recebessem a visita como uma cobrança. Que Paulo estivesse ali para receber aquilo que havia sido prometido e que isso gerasse um constrangimento na comunidade. Isso me leva a um ponto que tantas vezes parece pouco espiritual e que muitas vezes nós não gostamos ou preferíamos que não fosse tocado. Ponto é, todo levantamento de oferta, seja para um socorro de natureza social, para um trabalho de manutenção na igreja, para uma atividade missionária, tudo isso requer preparação. Não pode ser feito de modo improvisado, não deve ser feito de modo improvisado. Ou seja, envolve o levantamento das necessidades, a decisão sobre prioridades, porque as necessidades são sempre maiores, a organização da comunicação. Paulo utilizou um meio, qual meio? A escrita de uma carta que seria levada até a igreja de Corinto, e carta que chegou até nós. Qual será o método da contribuição? Qual será a periodicidade da contribuição? A guarda dos recursos, a aplicação dos recursos na finalidade. Felizmente, dentre o povo de Deus, no corpo de Cristo, algumas pessoas são chamadas e foram habilitadas por Deus para gerir todas essas questões práticas que envolvem o ato de contribuir e sem o qual não haverá êxito e muitas vezes o propósito não será alcançado. A exigência bíblica que faz com que a doação seja precedida de preparação, ela evita 2 perigos. Ela evita a manipulação, de um lado, a distorção, e ela evita também
aquela contribuição que é feita com base numa sugestão emocional ou com base tão somente na emoção do doador. A preparação dá oportunidade para a reflexão, porque ela é precedida por informação, de amadurecimento da decisão de contribuir e a doação consciente e responsável por parte do cristão pode ocorrer então. Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos nesse episódio narrado pelo apóstolo Paulo, é a relação entre a doação e o coração do doador, o coração do contribuinte. Os cristãos contavam com as informações necessárias sobre a condição de sofrimento da igreja, dispuseram-se em tempo a organizar a sua contribuição, como deveria ser a contribuição, com quanto deveriam contribuir, qual a motivação para contribuir. Veja a resposta que, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo ofereceu para eles. O texto também está na projeção. Disse o apóstolo Paulo: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se a doação envolve, num primeiro lugar, um olhar externo para as necessidades, ou seja, nós olhamos ao redor, constatamos que existe uma necessidade, esse é o primeiro movimento na construção da doação. O segundo movimento do qual Paulo fala é um olhar interno, ou seja, o doador olha para o seu próprio coração, examina o seu próprio coração. O foco já não é mais a miséria, a necessidade externa que ele vê, mas o exame daquilo que eu sou, daquilo que eu recebi, de quem eu me tornei com a graça de Deus e daquilo que eu recebi das mãos do Criador. O foco é o coração do doador. Esse olhar para dentro do próprio coração é o olhar para as motivações envolvidas. Com que propósito, por qual razão eu estou contribuindo? E aqui Paulo menciona duas emoções, dois sentimentos equivocados na contribuição. Primeiro, a tristeza, o pesar. Contribuir com tristeza, contribuir com pesar. Li de um pastor que ouviu de um contribuinte da sua igreja, ele dizia: eu tenho que contribuir, pastor, até doer. Essa é a contribuição com pesar, a contribuição que dói. E a contribuição que se faz acompanhar de obrigação, seja por necessidade e por obrigação. Talvez esteja misturado com esses sentimentos de tristeza e obrigação, o sentimento de medo. Se eu não contribuir, Deus pode me punir. Paulo queria evitar essas motivações. Quando você contempla as necessidades ao seu redor, quando você inspeciona o seu coração diante de Deus, tudo se ilumina. A ideia de Paulo é que aquele que contribui, se ele não consegue se alegrar com a sua contribuição, ele deve falar com Deus a esse respeito e deve pedir a graça de Deus para o seu coração. Deus abençoa a oferta entregue pelo senso de dever e pelo senso de responsabilidade, mas Ele deseja, Deus quer que a nossa contribuição seja acompanhada de júbilo, seja acompanhada de alegria, que Ele possa derramar no nosso coração essa bênção da alegria quando nós contribuímos com o reino. A doação é um caminho de comunhão com Deus, ela deve ser acompanhada de um coração em ordem diante de Deus, na presença de Deus, não por um senso de obrigação, um senso de pesar, um sentimento de tristeza. A alegria em poder contribuir com o reino de Deus é a nota predominante no coração do cristão. A alegria de fazer parte do reino de Deus. Mas há um terceiro elemento, e de algum modo Paulo nos leva para um nível mais profundo por meio desse terceiro elemento, que é a relação que há entre doação e convicção. Doação e convicção. Toda a prática de generosidade na contribuição, ela está apoiada em convicções que são convicções cristãs fortíssimas.
Nós podemos até contribuir porque nos sentimos tocados por alguma necessidade, ou às vezes contribuímos porque simpatizamos com esta ou aquela pessoa, com este ou aquele dirigente, com esta ou aquela instituição, ou às vezes porque nos sentimos numa condição confortável. Está sobrando, eu vou repartir aquilo que está sobrando. Entretanto, uma vida consistente de contribuição, ela estará alicerçada em convicções a respeito de Deus, de quem é Deus. E no relacionamento que nós mantemos com Deus, ou seja, na intimidade que temos com Ele. Paulo apresenta essas convicções de dois modos. Veja o versículo de número 8, está projetado. Diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, todo tipo, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Quem contribui está fazendo uma confissão, uma declaração a respeito do que acredita sobre Deus. E dentre as muitas coisas que está dizendo a respeito de Deus, está dizendo que Deus é poderoso, que Deus é a fonte de toda a bênção na sua vida. Não somente as bênçãos materiais, e isso é importante que seja frisado, ou seja, a contribuição não é uma barganha, no sentido da simples prosperidade financeira, mas toda a sorte de bênção, ou seja, bênçãos na família, bênção de sentido, de significado, de plenitude para a sua vida, bênçãos na saúde, bênçãos de uma vida em comunidade, bênção na realização de planos, de projetos, na perseverança diante de desafios, ou seja, Deus derrama sobre os seus filhos que têm um coração generoso toda a sorte de bênçãos. Uma vez, duas vezes, quando Deus faz isso? O que diz o versículo que está na tela? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus deseja que você tenha tudo o que você precisa, que você tenha o suficiente, não só para as suas necessidades, mas que você possa doar parte daquilo que Ele confiou às suas mãos, que você possa repartir. Mais adiante o apóstolo Paulo escreveu, esse versículo de número 10, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Deus é aquele que supre a semente, Deus é aquele que dá o pão nosso a cada dia. Essas são convicções cristãs profundas, mas Deus é aquele que multiplica os recursos que são consagrados para a glória dEle. Há um ditado, muitas vezes repetido entre nós, e muito correto à luz do que nós estamos examinando. Esse ditado afirma que o pouco com Deus é suficiente, e o muito sem Deus nunca é o suficiente para a nossa vida. Paulo conclui dizendo que por meio das ofertas, Deus produzirá muitos frutos de justiça. Alguns anos atrás eu pude escrever um artigo sobre a história do Hospital Evangélico de Curitiba. E quando pesquisava as informações históricas sobre como aquela obra havia sido edificada, eu encontrei a informação, várias reuniões se realizaram, todas as reuniões se realizaram nas nossas igrejas, inclusive na nossa igreja em Curitiba, e encontrei a informação que para as crianças era distribuído um cofrinho, para que as crianças colaborassem com a obra de construção daquele hospital, e moedas depositadas naquele cofre. Quem olha hoje a dimensão daquela obra, daquele hospital, imagina que moedas doadas por crianças fizeram parte do impulso para que aquela obra pudesse ser levantada. Isso parece um milagre. Mas Deus é quem multiplica os recursos, Deus é quem faz essa multiplicação para que aquilo que parece pequenino, que parece pouco aos nossos olhos, possa ser abundante e frutos de justiça possam ser conhecidos.
Sem convicção no poder e na bondade de Deus, a contribuição será sempre um peso, sempre uma obrigação e nunca uma alegria para o cristão. Mas a maturidade na fé, ela não é medida só pela frequência ao culto, não é medida somente pelas orações, pelos louvores que nós apresentamos a Deus, mas por aquilo que nós doamos, por aquilo que nós ofertamos, ou seja, como nós contribuímos para o reino de Deus. E com isso, avanço para aquela que é a última observação que Paulo faz desse círculo virtuoso da contribuição. É a relação entre doação e a exaltação do nome de Cristo, a exaltação de Deus. No caso histórico da passagem que nós estamos estudando, o resultado imediato era o socorro, ou seja, aqueles que passavam fome não passariam fome, seriam supridos nas suas necessidades. Mas o gesto de doar produziu um outro efeito, não menos importante do que esse, que era o suprimento da necessidade material. O efeito era a glória de Deus, a exaltação do nome de Deus, do nome de Cristo. Veja comigo o versículo de número 13 do texto que nós lemos. Diz assim: como resultado do serviço de vocês, eles, os cristãos da Judéia, darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Anos atrás, nós recebemos aqui na nossa igreja um grupo de irmãos presbiterianos vindos dos Estados Unidos. E vendo esse belo templo, viram também o edifício que fica aqui ao lado, e a certa altura um deles perguntou: isso foi construído pela missão americana? Sabendo que a igreja foi fundada em 1865, com satisfação eu respondi para eles: não, foi construído só com dinheiro brasileiro. Tudo com dinheiro brasileiro. Tudo com a doação dos nacionais. E um deles comentou: que compromisso, que maturidade tinha essa geração que edificou esse templo, a geração que edificou esse edifício que está ao lado. Ao vermos tudo isso, e nesse espaço, nós glorificamos a Deus. Você percebe a conexão entre a glória de Deus, a exaltação de Deus e a doação, o compromisso? Jesus foi muito claro ao desafiar os seus ouvintes e a nós que lemos o Sermão do Monte. Veja comigo o texto na tela. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Podemos e devemos servir a Deus com o nosso dinheiro, com os nossos bens, mas não podemos ficar divididos entre Deus e os nossos bens. Quando nós servimos a Deus com os nossos recursos, o resultado é o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é conhecido, o nome de Deus é honrado. Termino. Um dos mitos mais comuns no nosso tempo é aquele que ensina que quanto mais você possuir, mais importante você será. Quanto mais eu possuir, mais importante eu serei. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses, e Deus deixa muito claro que as coisas mais valiosas que nós temos nessa vida não são os nossos bens materiais. Uma das histórias fortes que eu li algum tempo atrás é a história de Cristina Onassis, filha do homem mais rico do mundo na década de 70, Aristóteles Onassis. Ela certa vez disse: eu moverei céus e terra para ser amada, moverei céus e terra. Ela foi criada em Mônaco,
foi educada na Inglaterra, tornou-se a única herdeira da fortuna do seu pai. Ou seja, se havia alguém que poderia encontrar a felicidade por meio dos bens materiais, era esta mulher. Ela casou-se 4 vezes, teve 4 casamentos mal-sucedidos na sua busca por amor. Morreu aos 38 anos, sozinha, num hotel na cidade de Buenos Aires. Tentou mover céus e terra para ser amada, mas não conseguiu. Outro mito frequente entre nós é aquele que diz: quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se estará. Não é verdade. As mais diferentes circunstâncias dissipam as riquezas acumuladas sobre a terra. Os fatores são incontroláveis. A verdadeira proteção que um cristão pode encontrar na sua vida está no seu relacionamento com Deus, na sua comunhão, na sua intimidade, na sua amizade com Deus. Veja comigo a afirmação feita por Paulo, versículo de número 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Pastor Rick Warren escreveu sobre o dinheiro e o relacionamento com Deus. O texto está na projeção. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, ou seja, as riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, ou seja, as verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar, diz ele, a forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Dito nos termos daquilo que nós lemos no apóstolo Paulo, você tem semeado pouco? Você tem semeado com fartura? Você tem colhido pouco? Você tem colhido com fartura? Como está a sua vida? O convite desta mensagem é para que você examine a sua vida nesse respeito, a respeito desse tema. Você tem contribuído com alegria? Você tem experimentado alegria, tem experimentado bênçãos de Deus nessa área? Quando você contribui, quais são as suas convicções a respeito de Deus? Você contribui por constrangimento, por obrigação ou por maturidade, por gratidão em seu coração? Nós estamos num templo edificado com contribuições voluntárias. Nós participamos de uma igreja sustentada por contribuições voluntárias. Nós temos diante de nós o desafio Cristo para as novas gerações. Levar Cristo para as novas gerações. Deus poderia na sua soberania ter escolhido e determinado muitas outras formas de levar adiante a obra dele no mundo. A pregação do Evangelho, socorro aos necessitados, mas por aquilo que lemos nas Escrituras, nós podemos dizer: Deus acredita em contribuição. Deus acredita na doação. Deus confia naquilo que Ele faz no coração dos seus filhos. Deus também acredita na contribuição feita com amor e cheia de alegria. Pense sobre isso, converse sobre isso com Deus. Deus o abençoe. Deus multiplique aquilo que Ele tem confiado a você, tem confiado em suas mãos. Amém.